Olá, seja bem-vindo a esta aula de Física da 10ª classe. Nesta videoaula, vamos falar da quantidade de movimento e do impulso de uma força. A quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial que é definida como produto entre a massa e a velocidade. Trata-se de uma das mais importantes grandezas da dinâmica por se relacionar com outras grandezas, tais como força, impulso e energia cinética. A quantidade de movimento tem como unidade de medida no sistema internacional o quilograma vezes metro por segundo, e a expressão matemática para a quantidade de movimento é esta. O impulso de uma força é a grandeza vetorial definida pelo produto entre a força aplicada a um corpo e o respectivo intervalo de tempo. A grandeza impulso tem como unidade de medida no sistema internacional o Newton vezes segundo. E a expressão matemática para se calcular o impulso, ou como dissemos a fórmula, é esta. Agora vamos observar a seguinte experiência para tentarmos compreender um pouco sobre a quantidade de movimento. Há muitos séculos, Galileu Galilei mostrou-nos algo que acontece na queda dos corpos. Se nós considerarmos que a resistência de ar é desprezível e os corpos estiverem a uma mesma altura, vamos ver o que acontece na mesma experiência. Notamos aqui que os corpos ao cair, eles acabam caindo ao mesmo tempo. Sempre que a resistência do ar não influenciar, automaticamente a queda dos corpos não vai depender do tamanho dos corpos. O que nos mostra, de certa forma, que existiu aqui uma quantidade de movimento. Mas nesta quantidade de movimento, notamos também que os efeitos de cada um dos corpos foi diferente. Isso aconteceu devido à massa. Por isso é que vimos que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Para os corpos que tiverem maior massa, os efeitos ao chegar à mesa serão maiores. A este efeito nós podemos chamar de impulso. Ou seja, o corpo ao cair foi por ação de uma força, que é a força-peso. E essa força teve um certo intervalo de tempo para ser realizada. Logo, neste impacto, acabamos analisando o impulso e vimos que o impulso está diretamente ligado à quantidade de movimento. Voltamos a observar onde notamos que a queda dos corpos não depende da massa dos corpos, mas a sua massa vai influenciar no impacto que este mesmo tiver. Resumindo, a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, ao passo que o impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Muito obrigado pela vossa atenção dispensada. Por hoje é tudo.